Verdade. O Eduardo já tem um brilho natural. É isso aí. Brilho, isso. Consertou bem, consertou bem. Tirou as palavras da minha boca, eu ia falar, é um brilho próprio. Então, eu tô gravando agora, Eu repete gosto o muito brilho da natural, amizade. vai. É. Agora eu tô gravando. A diva que está na fase da espiada. Então, Não, crianças, podemos começar? São... Ah, não, tem um minuto. Vamos, Já pode? já. Tá bom, então vamos lá. Então, eu resolvi falar um pouquinho da Dolores Cannon, porque ela é uma... Se vocês puderem fechar o microfone... Ó, Rose, deixa que eu feche o microfone para você, Rose. Ixi. Vou até fechar a câmera para poder arrumar meu cabelo aqui, peraí. Ih, meu Deus. Ih, alguém tá... Ixi. Espera um pouquinho que deu caquinha aqui. Espera. Vocês estão me ouvindo? Só faz assim. Eu estou ouvindo bem. Então, espera um pouco. Eu fiz caquinha. Ficou bom o cabelo agora, hein, Vanderlei? Depois dessa ajeitada que você deu. Ficou bom, hein? Vamos lá. Então, eu resolvi trabalhar um pouquinho a Dolores Cannon porque ela é uma referência internacional e ela é muito pouco conhecida aqui no Brasil. Ela começou com hipnose final da década de 60, no começo da década de 80. Então, o que acontecia? Falar em vidas passadas, regressão, esse tipo de coisa, não existia, não tinha livro, não tinha nada, era uma coisa desconhecida, as pessoas ainda tinham uma resistência muito forte com relação a isso. E tem um vídeo dela contando dessa fase dela, e que o marido, num certo tempo, ele sofreu um acidente muito sério. Ele ficou no hospital e, tipo assim, eles não tinham como prover o sustento da família. E como ela viu esse negócio de hipnose e achou esse negócio legal, ela começou a pesquisar e começou a desenvolver por ela mesma a hipnose. Tinha um livro que era o único da época, que ela pegou, ela entendeu como é que começava a trabalhar e começou a desenvolver a técnica por ela mesma. O legal é que a hipnose dela é diferente das outras hipnoses que a gente conhece, tá? É uma técnica totalmente dela e pelo fato de ela ser uma pioneira, tá? Ela tem alguma coisa muito especial. Ela trabalha com o subconsciente profundo, o inconsciente profundo das pessoas. Ela consegue chegar em vidas passadas e consegue chegar naquela essência da pessoa que a grande fraternidade branca chama de eu sou, tá? Chega na mônada, na fonte da pessoa. Inclusive, eu vi uma referência muito interessante, que nós somos fragmentos de alma. Falei, putz. Eu estava conversando outro dia com vocês e eu estava falando que a gente ia encontrar partes da nossa própria alma, né? Que a gente ia voltar, que era a ascensão pro eu superior. Então, quando eu vi esse comentário fragmento de alma, eu falei assim, muito interessante, porque efetivamente a alma se divide, tá? O tempo não existe, né? Então, uma mesma alma consegue ter várias experiências todas ao mesmo tempo. Tá? Quando eu falei para vocês dos pleiadianos, dos arcturianos, eles são almas coletivas,
né? Então, eles já estão no nível superior, a fragmentação, as almas fragmentadas em dimensões inferiores já têm a consciência da totalidade da alma, vamos dizer assim. E é muito bacana. Agora, você imagina, ela tem mais de 50 anos de experiência, tá? E tipo, quando ela começou para ganhar um pouco mais de dinheiro, ela começou a escrever livros. E os editores não queriam, as pessoas não sabiam nem o que estava acontecendo, não tinha mercado para esse tipo de coisa. Então o que ela fez? Ela montou a Orzaki Mountain Publishing em 1992. Não é uma coisa bem recente, se você pensar bem, 92 não faz tanto tempo, tá? Ela demorou mais de 9 anos para conseguir publicar o primeiro livro. E ela é uma pessoa conhecida mundialmente. Se vocês forem na internet, vocês vão conseguir ver, quem não fala inglês, tem a possibilidade de pegar com legenda os vídeos dela. Vale muito a pena ouvir ela falar da experiência dela. O que eu acho muito mais interessante é que o Quantum Healing Hypnosis Technique, o QHHT, ela... Pera, me dá 2 segundinhos. 2 segundos. Podemos falar ou temos que ficar mudo? Podemos falar, né? Não podemos... Só fechar a janela, O que houve? O que tá zoando aqui? Ainda bem que tá todo mundo no mudo. Todo mundo tá rachando o bico. Você não dá o tempo? É ruim, hein, meu? Gente, o assunto chegou. Volta pro mudo. Ixi. Mas não precisa, os caras ficam zoando mesmo no mudo, pô. Né? Ih, não pode falar palavrão. Desculpa. Vamos lá. E quando ela desenvolveu esse QHHT, esse método ficou. Então ela tem um instituto, tá? E ela tem um curso que eu adoraria fazer. Pena que para nós é caro, principalmente com o aumento do dólar, né? $1.000 o curso dela. Mas você pode fazer à distância, você é monitorado, é muito legal, tá? E o bacana é ver que isso está no mundo todo. Tem um monte de terapeuta que faz esse tipo de terapia. E você vê na internet, que a maioria é tudo de língua inglesa, tá? A maioria dessas terapias, tem muita gente que permite gravar a terapia e você escuta o resultado da terapia na internet. Tem links na internet que você... tá. Tem gente na internet que deixa gravar a sessão e você pode ver a terapia. Muito bacana, muito... eu vi, existe um terapeuta aqui dois terapeutas aqui em São Paulo, tem mais em alguns lugares, tá? Mas, putz, é uma coisa muito bacana. Agora, o que é mais bacana é que quando você começa, você pode voltar para vidas passadas ou você pode falar com o eu superior. E aí você pode fazer as perguntas que você quiser. E a característica da Dolores Cannon é que ela era muito curiosa, né? Então ela começou a entrar em coisas que não tinha nada a ver com a terapia. Ela terminava a terapia, fazia o trabalho dela, pedia licença pro paciente para ver se ela podia fazer alguns outros tipos de pergunta, né? E aí ela escreveu uma série de livros. Agora eu vou falar 4 temas principais que ela escreveu. Veja bem, nós estamos voltando para a década de 70 em diante.
Ela pegou reencarnações de pessoas que tiveram contato com Jesus e com os essênios. Nostradamus, a história particular de como ela tratou com Nostradamus é uma coisa muito doida, tá? Ela falou de OVNIs extraterrestres e de vida em outros planetas. E terminou a carreira dela com uma sequência de livros falando sobre as 3 ondas de voluntários. Muito legal. Eu vi na internet, tem livros em português em PDF. Se vocês quiserem baixar o livro e ler o livro, são muito interessantes, porque ela, em cima das terapias, ela pegava 2, 3 pacientes em que tinha a mesma linha, que eram próximos, ela confrontava os dados que um e outro fazia e ela ia montando a história como aconteceu. Ela era muito metódica, muito detalhista, e o resultado do trabalho dela, é muito, muito interessante. Agora eu não sei como ela conseguiu, porque naquela época não tinha vídeo, né? Ela conseguiu gravar tudo, tem um monte de coisa gravada dela disponível para a internet. Isso daí que eu peguei aqui, eu anotei de alguns vídeos que eu assisti e também do site dela. No site dela, tá, o dolorescannon.com, tem muitos detalhes de tudo que ela fez e o negócio está bem resumido. Ela começou a história dela desenvolvendo uma compreensão sobre reencarnação. Então, até o momento, reencarnação, falar em reencarnação, as igrejas, o próprio espiritismo não era tão conhecido como é conhecido hoje. Então, falar em reencarnação era uma coisa meio estranha. E ela pegou uma cliente, desculpem, que ela tinha uma facilidade para recordar a vida passada muito, muito grande. E ela começou a fazer as regressões de vidas, ela começava a pegar intervalos de 100 anos. De 100 em 100 anos, ela ficava pulando de 100 em 100 anos. E ela descobriu que essa cliente dela tinha uma das vidas que viveu com Jesus. Então, e ela era uma sacerdotisa, agora estou pegando pela memória, tá? Ela é uma sacerdotisa essênica dos essênios. E ela relata, se eu não me engano, mais de um livro, tá? E ela relata como é que era a vida e os rituais dos essênios, como é que Jesus passou por ali. Ela deu aula, quando Jesus era mais novo, ela deu aula para Jesus, tá? E ela conta uns detalhes assim muito, muito, muito interessantes. Nessa primeira fase, ela escreveu 3 trabalhos. Eu tomei a liberdade de anotar aqui, tá? Porque todo mundo tem gato, hein? Tá louco, meu? Né, Terezinha? O primeiro livro que ela escreveu... Dizem que bruxa tem gato. Só tem bruxa aqui, meu? Tá doido? Só. Bruxo também. Você é bruxo? Pensei que Todos você fosse... os bruxos se apresentando agora, Estamos numa convenção e não estamos sabendo. A minha esposa... eu quero deixar bem claro que a minha esposa também é bruxa, porque ela tem um gato. Menos. Menos. Forçou aí. Tem gosto para tudo, né? Para gusto hay colores. Para malos gustos também. Eu não falava essa. Vamos lá. Então ela escreveu A Soul Remembers Hiroshima. Uma alma que lembra de Hiroshima. Tá? Então, a história é uma encarnação dessa senhora
que morreu na bomba atômica. E ela conta como aconteceu, o que aconteceu em Hiroshima na época da bomba atômica. Eu acho extremamente interessante. Aí outro livro que ela escreveu de 92, A Soul Remembers Hiroshima, é de 93. O Jesus e os Essênios é de 92. E They Walked with Jesus. Eles andaram com Jesus. Também são 2 livros da mesma encarnação dessa mesma senhora. Muito interessante. Ela era uma das mestres do templo essênico. Então ela tinha um conhecimento profundo dos rituais. E o bacana é que você vê a Dolores contando a mudança de personalidade quando ela fazia a regressão. Então eram pessoas totalmente diferentes. E você percebe que nessa primeira fase ela estava muito focada na parte de reencarnação. Ela não tinha entrado ainda no inconsciente profundo e falando com o eu fonte dela, tá? E nossa, muito show de bola. Eu acho que é muito bacana. Recomendo esses livros se vocês quiserem ler. Muito bom. Tem alguns vídeos que ela fala disso também. E aí ela começou a entrar, começou a falar com um grupo chamado, eu acho que é aqui, os Guardiões. Quando ela começou a falar com os Guardiões, os Guardiões começaram a falar para ela que o tempo não existe. Tá, naquela época a física quântica não era conhecida, tá? E eles estavam falando do tempo, que a raça humana é a primeira raça no cosmos a medir uma coisa que não existe. Eu fiquei pensando nisso, eu achei muito, 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 muito doido, né? E ela começou a desenvolver, então, a hipnose dela em função muito desses estudos que os Guardiões começaram a passar para ela, tá? E os Guardiões comentam que só existe o agora, não existe nem passado, nem presente, nem futuro, é tudo uma concepção. Isso vai influenciar o trabalho dela na hora de fazer as terapias no futuro. Vai acontecer algumas coisas imprevisíveis, tá? E que ela nem sabia que podia acontecer. Muito bacana. Eu vou explicar isso daí. Em Keepers of the Garden, ela explica a origem dos extraterrestres e descreve um grupo chamado de O Conselho. Ela fala que esse grupo, o Conselho, eles acompanham a evolução da Terra desde o começo dos primórdios da Terra. Então, eles estavam orientando ela, inclusive no desenvolvimento das terapias, tá? E aí foi esse conselho que falou assim, ó, vou até ler, muito bacana. Explica como a humanidade é a única espécie na história a inventar uma maneira de medir algo que não existe, tá? Então, e depois disso, alguns livros que ela escreveu, ela fala abertamente a respeito disso. Tá? Tem um outro livro que ela escreveu, Between Death and Life, entre a morte e a vida. Eu acredito que ela deve ter colocado ao contrário, porque é aquele gap de tempo em que a gente não tem o corpo físico. Tá? E ela foi uma das primeiras autoras a abordar esse tipo de conteúdo.
descrevem eloquentemente o que acontece no momento da morte. Para onde se vai depois de uma vida, como olhamos para trás e analisamos as nossas vidas, quando elas são completas e qual o objetivo. E o que a vida foi para essa pessoa, o que ela representou para essa pessoa. Estou falando isso, o Espiritismo fala muito nisso, mas tipo assim, é contemporâneo. Eles começaram a tratar desse assunto, vir para público simultaneamente. Muito legal. E a abordagem dela é uma abordagem ligeiramente diferente da espírita. É interessante ver a forma com que ela aborda isso. Agora, muito louco foi o que aconteceu quando ela conheceu uma outra paciente que era discípula de Michel de Notre-Dame. Então, Michel de Nostradamus. Ela estava fazendo a regressão com a menina, e a menina estava contando como é que o Nostradamus fazia, como é que ele lia aquele negócio de água, começava tudo direitinho. No meio da sessão, a menina parou de falar e o próprio Nostradamus começou a conversar com ela. Ela falou, mas pô, como é que pode ser um negócio desse? E ela estava comentando que o Michel falou o seguinte, não existe tempo e espaço. Tá? E aí que dá para começar a entender o que aquele grupo anterior estava preparando ela. E o Nostradamus chegou e falou assim, que estava extremamente preocupado, estava muito preocupado que as pessoas do futuro não poderiam não decifrar os códigos que ele colocou nos livros. Então as pessoas não teriam como entender o que ele quis passar nos livros. Então ele resolveu, nesse instante, com o horário marcado, tudo direitinho, mostrar para ela qual era o código, como é que ele tinha feito o código para mostrar o que ia acontecer no futuro. E ele fez uma revelação para ela muito interessante e que a gente começa a entender agora, tá? Ele falou assim, se eu contar as piores coisas que as suas mentes são capazes de criar, você faria alguma coisa para mudar isso? Então, quando você vê o livro dos Nostradamus, ele está pegando a pior situação possível, está mostrando a pior situação possível que podia acontecer para alertar a humanidade para que isso não aconteça, para que a gente mude a linha do tempo. Depois de algum tempo, e que a física quântica começou a explicar essa coisa de linhas de tempo, multiverso, esse tipo de coisa, e eu vou montar um bate-papo a respeito disso, tem umas explicações bem interessantes de como é que funciona essa coisa de dimensionalidade. A gente começa a entender qual que era a intenção dos Nostradamus. Mas quando a gente vê que eles decodificam o que Nostradamus falou, a gente vê muita catástrofe, muita coisa, mas ele está vendo o pior cenário que podia acontecer. Exatamente em função de um alerta que ele queria dar para a gente. Olha o que ele fala aqui. Ele fala uma coisa bem bacana. É fácil entender como a constante enxurrada dos meios de comunicações globais com informações negativas sobre política, educação, finanças, religião, guerra, doenças, drogas, crime e meio ambiente mantém muitas pessoas focadas, criando e experimentando esses cenários em suas vidas. Parece que a gente estava brincando, estava falando um pouco antes da reunião, estava falando exatamente a respeito disso. E ele estava comentando, inclusive, a respeito da mídia,
do trabalho que eles fazem. E a gente está vendo que isso acontece mesmo. Hoje é uma coisa super atual e a gente nunca viu tão exposto, tão explícito isso acontecendo. Tá? Depois ela acabou escrevendo mais 3 livros de Nostradamus. Conversations with Nostradamus. Ela pegou e decodificou mais de 1000 quadras do Nostradamus. Ela nem conhecia, quando ela começou a escrever sobre Nostradamus, ela não conhecia direito o trabalho de Nostradamus. Então, no final, quando ela terminou os livros, ela era considerada mundialmente como um dos expoentes de conhecimento dos livros de Nostradamus. Então, ela se tornou referência internacional na decodificação dos livros de Nostradamus. Também tendo uma ajudinha que nem essa, fica fácil, né? Tá bom, então vamos falar direto com a fonte. Vai, Nostradamus, conta pra mim o que você queria falar, tá? As profecias que ela decifrou, eu até vou ver isso daqui porque não consegui decorar, tá? As profecias que ela falou de supercomputadores, a ascensão da internet, padrões climáticos irregulares, mudanças da Terra e os efeitos das mudanças que terão os principais países e cidades, guerra no Oriente Médio, governos mundiais, política 2012, tempo simultâneo, anticristo, armas nucleares, AIDS, originadas em macacos e as suas disseminações deliberada pelos governos mundiais. A monarquia britânica, falou sobre a monarquia britânica, o Estado no mundo subsequente à mudança, a maioria das mudanças, a divisão da União Soviética em vários estados independentes, falou sobre os papas, informações ocultas sobre a grande importância da humanidade enterradas em algum lugar do deserto do Oriente Médio, desastre do ônibus espacial Columbia e visitas de raças extraterrestres. Visite a seção de livros e leia mais sobre o que pode esperar e encontrar a cada volume individual desta série. É bem interessante e ela relata, ela aponta onde Nostradamus em cada centúria falou o que e o porquê disso. Curtiram? Muito doido, né? E você pensa que a mulher já parou por aí? Nossa Senhora. Ela já escreveu uns 10 livros aqui nessa brincadeira, né? Vai falar mais. Ela vai pegar agora o tema principal dela, vai ser OVNIs, extraterrestres e vidas em outros planetas. Meados da década de 80 foi introduzida na área de investigação. Ela trabalhou com o pessoal da MUFON. Quem conhece a MUFON? MUFON é um dos grupos de estudo mais renomados nos Estados Unidos sobre estudos de extraterrestres. Tá? Teve alguns documentários, inclusive do History Channel, sobre quando o governo americano desclassificou certos documentos sobre os extraterrestres, foi o MUFON que estava estudando tudo isso, né? Tem um outro tópico aqui que eu acho importante, os Custodians, ela escreveu em 98, significou uma publicação inovadora para Dolores, com mais de 20 anos regredindo clientes em experiências de ET e UFO. E ela começou a encontrar uns padrões. E ela começou a saber que efetivamente existiam pessoas abduzidas, né? E que a memória dessas pessoas eram apagadas. E essas pessoas tinham ligações com esses grupos extraterrestres que faziam isso. Teoricamente, já haviam acordado esse tipo de experiência
com essas pessoas. Ela foi uma das primeiras pessoas, uma das primeiras a falar sobre o fato. Tá? Tem mais coisa. Dolores aprendeu que algumas pessoas tiveram experiências desde a infância e muitas vezes existiam relações entre várias gerações, entre as linhagens familiares da Terra e os ETs. Então, existia uma linhagem genética. Tá? Ela falou dos cinzas, falou dos Greys grandes, que eram robôs biológicos, e falou de raças muito avançadas. É o que o David Wilcock e o Corey Goode estão falando aí bastante, e ela já falava isso daí na década de 90. Tá? Que mais? E falou das manipulações genéticas, dos trabalhos genéticos que esses ETs vêm fazendo. Tá? Aí vocês pensam que ela resolveu parar de trabalhar. Não. Ela continuou. Convoluted, Rosângela. Tá fechado teu microfone. Aquela tradução que a gente falou, da Terra? Convoluted Universe. Uma tradução livre seria ebulição da Terra. Tradução livre. Ebulição do universo. Universo em ebulição. Tá? Isso. Ela fala do Triângulo das Bermudas, de Stonehenge, do monstro do Lago Ness, e também experiências detalhadas com plantas, insetos, animais, fala da Terra, e que vai mais ou menos ao encontro do que os pleiadianos falam sobre a Living Library, que seria uma biblioteca viva de DNA. A Terra é uma biblioteca viva de DNA. E ela comenta, inclusive, tá, da vibração dos planetas e do que estava acontecendo com o planeta Terra. O gato. Tô vendo o gato. Tá? E vocês pensam que ela parou por aí? Ela continuou. E eu trabalhei todo esse histórico dela exato com um objetivo principal para explicar para vocês. Para explicar que o que está acontecendo com a Terra hoje não é uma coisa assim, é uma coisa planejada, mais de 200 anos de trabalho em cima disso, tá? Os extraterrenos já estão trabalhando existe um plano principal que está acontecendo, e teve uma época que ia dar caca aqui na Terra, não ia dar certo. Então, por quê? E tinha uma outra consequência em que, por exemplo, os escuros, sociedades escuras nunca tinham se misturado com sociedades da luz. Tá? E na nossa galáxia foi a primeira experiência que fizeram a respeito disso. Eles viram que a Terra que a coisa não ia dar certo, então vieram com um plano novo. Porque é o seguinte, tinha que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. E como é que eu respeito o livre-arbítrio e ao mesmo tempo influencio na evolução de um planeta? Então o que eles fizeram? Fizeram uma chamada geral para a galáxia inteira, eu não sei se para o universo inteiro, não ficou claro isso para mim, deve ser para o universo inteiro, e entidades do universo todos respondendo a essa chamada, os mais qualificados vieram para a Terra para reencarnar. Só Via Láctea, Anderson? Tudo bem. Vieram para reencarnar em 3 levas. A primeira leva
é a que mais sofreu. É uma leva que veio logo depois da Segunda Guerra Mundial. Os mais velhos aqui pegaram o final dessa leva, e ela comenta, a primeira leva que alguém tinha que levar o tranco principal. Então esses foram que levou o tranco principal. A segunda leva já era uma leva mais adiantada, já vieram para acertar as coisas. E a terceira leva, essa leva é para elevar o planeta a um nível mais elevado. Se você começa a estudar psicologia, você começa a ver as gerações, você vê as transformações nas gerações que estavam acontecendo. Vai muito ao encontro. E o legal que ela fez tantas terapias, tá? Que ela conseguiu perceber isso, que tinha seres encarnados que tinham histórias no planeta de encarnações subsequentes, mas tinham seres que não tinham tido reencarnação nenhuma, que vieram direto da fonte. Teve outros que vieram de sociedades muito diferentes da Terra. E ela comenta que os arcturianos, foi ela que comentou, não tenho certeza, mas os arcturianos, isso eu vi, não foi ela que comentou, que os arcturianos têm uma ascendência de plantas, eles evoluíram através de plantas. Os pleiadianos, não, já é de origem animal, tá? Então, e ela vê que das reencarnações, que tem pessoas que vieram aqui exatamente, não queriam ter família, não queriam procriar, não queriam trabalhar, eles queriam ficar aqui para fazer o que tem que fazer e voltar para as casas deles. Tá? Uma rejeição muito grande em ficar na Terra, porque é uma vibração que eles até então não tinham experimentados. É muito interessante ver ela relatando esse tipo de coisa. Ela estava comentando, eu até comecei a me identificar com uma ou outra. É uma coisa bem legal, tá? E deixa eu até ver aqui. Vou pegar o relato dela das 3 ondas de voluntários. A primeira onda de voluntários que vieram foram chuveiros do caminho, e certamente tiveram um momento mais desafiador ao seguirem o caminho que os que vieram depois e seguiram. A segunda onda atua como antenas de energia. Seu trabalho é simplesmente existir e afetar as pessoas ao seu redor. Os voluntários da terceira onda, muitas das crianças com talentos, habilidades e memórias incríveis, são literalmente o presente para o mundo. Eles possuem o conhecimento e a sabedoria que ajudarão a humanidade a completar a transição e superar os muitos obstáculos que temos pela frente. Muito doido, né? Então eu convido vocês, porque tem os vídeos mais recentes dela, ela fala abertamente sobre as 3 ondas de voluntários. E ninguém melhor que ela mesma para explicar isso. Tá? O que eu estou me propondo aqui a fazer é atiçar em vocês a curiosidade e fazer com que vocês realmente vejam isso. Tem muita informação na internet a respeito disso. Mas você pensa que para por aí? Não, tem mais. Ela morreu e ela deixou os discípulos. E aí, mais ou menos, em 2017, apareceu uma menina, muito bonita, por sinal, tá? Alison Cole. Ela começou a fazer as regressões e começou a pipocar para ela notícias do eu superior, falando sobre o evento. Já expliquei para vocês o que é o evento? O evento, teoricamente, é uma emissão de energia do Sol,
e que vai tipo haver uma explosão solar. Eu não sei como isso vai acontecer, mas quando chegar na Terra, a Terra vai ascensionar. É como se essa energia tirasse toda a escuridão da Terra. Tá? O muito bacana é você ver ela relatando o que o eu superior das pessoas contava sobre o evento. O eu superior contou sobre o evento e fez mais. Aí ele contou sobre a vida das pessoas pós-evento. Muito doido. A Terra parece que, e ela fala um dos livros, parece que a Terra se divide em duas, mas não é que a Terra se divide em duas. As pessoas começam a migrar da terceira a quarta dimensão para a quinta dimensão de uma forma mais simples. Porque, pelo que eu entendi, essa energia que vai vir do Sol vai reativar uma série de DNA que a gente tem bloqueado. E a gente vai começar a ter percepções que a gente até agora não sabia que tinha, mas tem. E a gente vai começar a experimentar um monte de coisas novas, fora as novas tecnologias que estão presas, que eles vão começar a soltar logo depois do evento e as prisões em massa. E o legal é você ver o Sol de 2020 mesmo, não sei. Eu estou acreditando que é 2020, mas eu acreditei que é 2017, 2018, 2019. Hoje já estou em 2020. Os pleiadianos falaram que as mudanças todas vão ocorrer no período entre 2013 e 2027. Tá? Fala que em 2027 todo mundo vai estar consciente do que está acontecendo. E é legal ver ela relatando como o eu superior contava da vida das pessoas pós e durante o evento. Ela conta que as pessoas viam uma massa de energia multicolorida vindo na direção delas e que não tinha para onde correr. E muitas das pessoas, elas não tem nada a ver com os 3 dias de escuridão, não. E eu acho que esses 3 dias de escuridão pode ser que nem aconteça. Ou ter uma outra interpretação, que os 3 dias de escuridão pode ser 3 dias sem internet. Mas tudo bem, tem muita coisa por aí. É tudo suposição. E ela contando, o eu superior contando, que é uma massa de energia muito colorida e que cada um de nós vai ter uma experiência singular a respeito disso. Cada um vai ter a sua própria experiência com essa energia chegando. E que vai ser uma coisa tão maravilhosa, tão linda, a gente veio para a Terra para experimentar essa energia de amor que está vindo do Sol. Na verdade, ele conta que não é uma onda só, essa é a onda mais forte. As ondas já estão chegando à Terra sistematicamente. Tá? E isso daí vem mexendo com o DNA da gente, até chegar num ponto, que é o ponto crítico, que, segundo eles falam, só os mais altos anciões sabem quando é que vai ser isso. E quando chegar isso daqui, vai acontecer uma mudança radical no comportamento da Terra. Agora, uma ligação que eu fiz foi na mudança de polo. Eu vi um vídeo que fez uma consideração bem interessante, falando que quando mudou os polos da última vez, o comportamento das pessoas mudou muito. Né? Tá, foi postergado. E mudou muito. Aí quando... eu vou falar sobre isso. E quando acontecer a próxima inversão, o comportamento das pessoas já vai mudar em função disso, porque a polaridade nossa já está invertida, ela vai voltar ao correto. E tem uma outra coisa.
a Terra está em ângulo, ela foi tirada do ângulo correto dela. Isso faz com que ocorra um desalinhamento dos corpos espirituais. Quando o eixo da Terra voltar para o eixo padrão que tem que ser, os corpos vão se alinhar instantaneamente. Tá? Tem muita coisa que a gente não sabe e que já está acontecendo. Eu postei no grupo um vídeo de um brasileiro que está morando nos Estados Unidos contando de um monte de coisa que está acontecendo lá, mas que a mídia não reporta. Tá? Então, dá uma olhadinha, vê o que o cara está falando lá, porque a gente já vê que essas coisas estão acontecendo. Tá? E não tem só Ellison Cole falando a respeito disso. Tem outros discípulos da Dolores, que é The Event and the New Earth, da Lift the Veil, e tem o Todd. O Todd, ele sistematicamente, ele posta sessões desse tipo de hipnose. É muito legal ver eles contando, eles falando diretamente com o eu superior. Qual que é o objetivo de eu estar falando tudo isso? Porque a gente vê várias linhas espirituais falando disso, falando daquilo, e desse jeito é uma experiência prática. É uma coisa real que está acontecendo. Tá? É uma coisa que tipo assim, é tangível. Tá? E se você quiser, você mesmo pode entrar, fazer esse tratamento, e você pode ter as suas próprias experiências. Eu teve um tempo aí que eu estava babando faltou oportunidade, mas babando para fazer o curso e fazer os treinamentos. Mas aí o que eu queria fazer? Queria pegar um computador, tá? Aqueles dispositivos da CIA, e tipo assim, gravar as sessões para depois poder estudar e encontrar os pontos em comum e montar o histórico de tempos passados, mais alinhados com a realidade. Putz, isso daí seria uma coisa muito bacana. Tá? Então, pessoal, o que eu tinha para falar a respeito da Dolores Cannon, eu já falei. Eu acho que agora a gente podia abrir os microfones e bater um papo. O que vocês acham? Pode ser? Sim. Fazer uma pergunta aqui. Pergunte, Terezinha. Quando você fala do evento, você entende que, por exemplo, do que eu leio, assim, até no livro das Chaves de Enoch, eu entendo que é como a gente vai morrer e a gente vai passar para um outro lugar. Eu não entendo assim, que a gente vai ascender e ficar vivo aqui. Eu acho que a gente vai ter a consciência do que aconteceu, de onde a gente está indo, mas é como se a gente fosse morrer aqui. Existem várias interpretações a respeito disso. Não sei qual é a verdadeira. Mas pelo que eu entendi, existe uma mudança genética aí nessa brincadeira, e hoje a gente tem uma estrutura genética que vai mudar e que vai se tornar uma mudança. A genética da gente vai ser uma genética cristalina, tá? Você necessariamente não precisa mudar de corpo. Só mudando a estrutura genética já vai abrir um monte de coisa. Eu vou te dar um exemplo, tá? Nós temos só 98%. Nós temos 98% do nosso DNA desativado, que é o trash DNA. A minha pergunta é, será que é trash? Será que é lixo mesmo? Existem filetes de DNA que estão desativados. Existe muita especulação a respeito disso, mas realmente não se sabe. O que eu entendi que eu vi das sessões foi que as pessoas começam a transitar entre as dimensões. Por exemplo, vamos supor que você tem um filho que resolveu continuar a experiência dele na terceira dimensão e você foi para a quinta. Você vai para a quinta
E aí você volta para a terceira, conversa com ele, vai para a quinta, volta, vira uma coisa tipo assim. Eu entendi que tipo todos os véus vão cair, você consegue transitar de lá para cá, você tem a consciência, você não perde mais a consciência das vidas passadas como a gente tem agora. Mas o que eu li e entendi no livro é que, por exemplo, quando aconteceu o evento, realmente a gente vai morrer. Então, a gente vai nascer em outro lugar. Então, essa passagem vai ser feita de forma consciente, diferente de morrer do conceito que a gente tem hoje, entendeu? Então, tem muitos relatos. A gente tem que ficar com o que mais verdadeiro deve parecer para nós, tá? Uhum. Mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu tô vendo o Anderson se coçando aí. Alguém quer falar alguma coisa? Fale agora ou cale-se para sempre. Luiz Pedra, vou falar agora já. Então fala. Tá muito. Alguém tá fazendo muito barulho aí. Se poder fechar o microfone. O microfone do Everaldo. Tá captando de fora. Everaldo. O Everaldo fechou. Ele fechou. Já fechou. Tá. Fala, eu li Vítor. um livro, chama Muitas Vidas, Muitos Mestres. Eu vi também. De um médico. Que ele também fazia regressão. Eu já li esse livro. Ele conseguiu acessar através de uma paciente, uma mulher também, vidas passadas dela e várias. Então ela foi ser atendida no consultório dele como uma paciente, né? E acabou que começaram essas sessões da hipnose. E ela foi voltando em algumas vidas, só que sempre relata, está atrelado a alguma coisa dos traumas dela, né? Então, numa vida, ela era um marinheiro e ela teve o pescoço cortado, por isso que ela sentia dor na garganta, algumas coisas. Correlações delas com parentes ou com pessoas do relacionamento dela. E essas pessoas em outras existências, por isso que se repetiam, né? Vidas, encontros dessas mesmas pessoas, e sempre relatando, ela vinha falando, dando seu depoimento do que ela estava vendo, vivenciando aquela experiência, até o momento do desencarne. Então vinha até o momento daquele desencarne. Então o grande barato do médico foi, primeiro, um médico começar a falar algo fora do contexto da medicina tradicional, né, com essa pegada, e que para ele foi uma experiência que mudou a vida dessa paciente, porque ela conseguiu, através dessas sessões, trabalhar, elaborar algumas questões, as questões, na verdade, mudou a vida dele, a da esposa, que também era médica, se eu não me engano, e eles conversavam muito, né, trocavam ideias sobre o que estava acontecendo lá no consultório da moça lá, que ela vinha relatando coisas, e ele começou a pesquisar sobre isso, se aprofundar nessa área, né, das vidas passadas, que para ele também era uma novidade. E o que ele tirou disso tudo? Que, na verdade, a morte era mais suave do que aquela interpretação, ou aquilo que nós temos de que, puxa, caramba, vai ser uma coisa triste, dolorida, cruel e que acabou. Ele conseguiu entender isso, que não, as passagens, ou pela forma como ela foi relatando, né, que vinha e tal, aconteceu e ela simplesmente se desprendia. Então ele trouxe isso também no livro, mas é uma boa leitura. Eu ganhei esse livro. Eu li esse livro, é muito bom. É muito bom. E eu gostei bastante. Eu li. Ele tem outro livro, inclusive, eu vou procurar daqui a pouquinho e já mostro. Eu não lembro agora os títulos, mas são muito bacanas os livros dele. O que eu acho de diferente na Dolores Cannon é que o nível de terapia dela, ela trabalha com um inconsciente profundo, né? É diferente,
E é bem legal, mas tem vários autores que trabalham esse tipo de terapia hipnótica. É muito bacana mesmo. Sim. E Eu qual que era a lembro de um dos pergunta? vídeos. Tem pergunta? Você falou que tinha uma pergunta. Não ia perguntar nada, não. Eu ia falar então do tá livro. bom. Tem um vídeo dela, porque você me falou da Dolores Cannon já tem uns anos, então eu vi vários vídeos dela. Eu lembro bem de uma moça que ela estava fazendo lá tipo um Cooper num determinado lugar, e aí ela olhou assim para frente, ela se assustou porque ela estava vendo um avião. E ela pensou assim, nossa, será que é um acidente? Uma americana, se eu não me engano. Ela falou, caramba, será que está acontecendo um acidente aqui e eu não estou vendo? Ela correu para casa para ver no noticiário, para ver se estava acontecendo alguma coisa, se teve alguma queda de avião, e não teve. Depois que ela foi entender que ela conseguiu acessar uma outra linha do tempo, uma vida paralela naquele mesmo local. Porque aí ela conseguiu saber que naquele mesmo local que ela estava correndo, ali num outro espaço de tempo, é tipo um aeroporto. Só que ela teve como se fosse um flash. Assim. Sim. E ela relatou isso foi a Dolores Cannon, relatou num vídeo dela. Tipo assim, tem muita coisa legal. Por isso que eu falei, vale a pena assistir os vídeos dela. Muito bacana. Pois é. Então, agora eu vou falar, eu tô falante. Tipo, Por favor. Diga-nos. Hã? Diga-nos. Diga. Eu até publiquei essa semana. Uma amiga minha, ela está lançando um livro em que ela conseguiu acessar vidas passadas de um grupo que eu, inclusive, estou nesse grupo. E foi em 2017, num curso que nós estávamos fazendo de dança. E ali foi muito interessante, porque cada uma de nós começou a ter experiências. Eu tive várias, né? Eu lembro que numa determinada... Porque assim, tinha a parte da aula, que era dança do ventre, normal. A outra parte da aula eram trabalhos mais espiritualizados, de vivências e tudo mais. Tudo no mundo da mulherada, né? Legal. Obrigada, Sérgio. Desciam o ventre com a dança, depois fazia processo de ectoplasmia. Meu filho, olha, cada uma fazia o próprio Paranauê. Então, e aí essa minha amiguinha, Yumi, ela vê. Então ela tá andando assim, ela começa a ver espíritos. Então ela diz que ela sofreu muito na infância, porque ela não conseguia entender, e ainda mais que ela é japonesinha, oriental, né? Enfim. E ela escreveu esse livro, porque o interessante é ela relatar como que começaram as visões. Ela disse que no primeiro dia de aula, ela chegou e ela olhou uma amiga nossa, que assim, até então quase nenhuma se conhecia. Era um grupo, assim, olha, vamos fazer aula com a professora X, começa tal domingo e vamos lá. E eram acho que 9 mulheres. E nenhuma conhecia a outra. E ela disse que quando ela chegou, que ela olhou para Fernanda, ela levou um baita susto. E ela não entendeu o que era aquilo, mas que ela ficou assustada e com medo. Assim, putz, o que tem nela ali, né? E aí depois, no decorrer das aulas, ela começou a ter flashes. Diz que aí ela à noite, ela sonhava. O marido falava que ela começava a falar em outras línguas e ele começou a achar, porque assim, ela é meio doidinha mesmo, ela é bruxinha, então, isso é normal. Mas ele começou a estranhar que estava sendo muito frequente, né? E como eram aulas bem intensas também para nós, né? Ela diz que ela, assim, toda noite ela sonhava. E aí ele começou a anotar algumas coisas do que ela ia falando, porque ela falava à noite. E ela falava que acordava e não lembrava disso. E aí ele falava, você sonhou, né? Porque você estava falando disso, da menina, da fulana, que vocês faziam aquilo, que vocês estavam fazendo não sei o quê. Então ela conseguiu
nessas aulas, acessar, começou ali, na verdade. E ela conseguiu ter, em momentos de meditação, durante o sono, ela foi tendo visões e juntou tudo isso, e ela escreveu um livro disso. E ela descrevia cada uma de nós. O mais interessante ela só foi contar tudo isso na última aula. O curso foram, acho que 9 meses, ou 7 meses, sei lá. Foi um curso assim, período do ano, assim. Todos os domingos. E ela só foi ter coragem de contar tudo na última aula. Porque ela falou assim, eu tinha medo de que vocês não acreditassem em mim, que achassem que eu era muito louca. Mas, na verdade, assim, e nesse período, cada uma foi tendo as suas experiências. Eu digo que eu escutava umas coisas, eu falava assim, eu ficava assim, nossa, o que tá rolando? Veio, assim, aromaterapia, então, um montão de coisas. Eu tive visão de mulheres em volta de fogueira, e até então eu nunca... Posso ver se eu adivinho uma coisa, Erika? É a vida. Tudo bruxa? Sim. Nossa senhora, que novidade. Que coincidência! Estavam fazendo churrasco. Já dá para pensar numa garagem cheia de vassoura, né? Cheia de vassouras. Nossa, beleza. O mais interessante nesta vida, eu era uma curandeira. E ela me descreveu, ela falou meu nome, tá no livro lá, né? Ela colocou assim, nomes fictícios nesse livrinho, ela vai lançar pela Amazon. Tanto que ela tá fazendo umas divulgações lá no Facebook, né? Que ela falou, tomou coragem de escrever, resumir tudo, ela contou para nós a história. Ela montou um grupinho nosso e ela contou como é que ela foi fazendo esse processo ao longo desses 3 anos na casa dela, com a ajuda do marido. E ela conversava com a psicóloga, que ela falava, acho que eu tô ficando doida, sei lá, porque passa tudo isso também na cabeça. Então, ela também teve acesso a vidas passadas, de uma forma bem interessante. Bacana. Erika, no lançamento, você faz a propaganda do livro, né, aqui pro grupo. Porque se tiver link, o pessoal compra pelo link mesmo, né? Porque ela vai lançar pela Amazon. Pela Amazon, vai ser e-book. Isso. Mas assim, ela está fazendo divulgações, colocando cada uma, ela colocou fictícios, nomes fictícios, assim, nossos, né? Nós sabemos quem nós somos lá dentro da história, do texto, do contexto. E é super bacana, porque falam das mulheres que guardavam o conhecimento, que era algo muito importante para aquele grupo que viveu lá em 1400 e para lá. Bacana. Alguém mais quer relatar alguma coisa? Já falei bastante. Não. Mas alguém mais? Ninguém quer fazer mais pergunta? Ninguém quer falar mais nada? Anderson? Tá tão quietinho. Nossa, ele tá... O Anderson ele tem uma experiência bem bacana. Ele trabalhou com o Valdo Vieira e tipo, projeção astral, ele fazia projeção astral há muito tempo atrás, né, Anderson? Na verdade eram projeções semilúcidas. Aí aconteceu uma situação extrafísica e aí acabou que eu fiquei um tempo congelado. Agora estou começando a desbloquear tudo de novo. Mas acabava fazendo trabalho pesado, né? Então, agora estou pegando coragem de volta. Tomei um susto muito grande e acabou bloqueando. Meu processo foi congelado. Agora está voltando, está tudo... Depois você... Não tinha como não voltar agora, né? Qualquer um que tenha qualquer coisa... É que muita gente não se liga no que está acontecendo. Então, por exemplo, você está do nada. Sei lá, está parado, está assistindo televisão. De repente, vem uma pontada ou uma mioclonia. Sabe o que é mioclonia, né? Aqueles
pequenos espasmos musculares, né? Tremidinha, que de repente dá num lugar, no outro. Você está parado, sentado, relaxado, assistindo televisão, de repente mioclonia num lugar. Ou o olho começa a tremer, ou dá uma pontada na nuca, ou na testa, ou na coxa, não sei. As pessoas falam, normal, não. E não vão anotando. Então, minha sugestão para todos vai anotando essas ocorrências, essas sinaléticas, esses sinais que estão fora de algum contexto. Tá? É claro, você andou o dia inteiro de bicicleta, chega em casa, está com dor na base da coluna ou nas coxas e fica dando pontada na coxa ou mioclonia na panturrilha, isso aí é normal, é exercício físico, mas do nada tem alguma coisa, uma pontada no olho, um zumbido. A semana passada, muita gente estava falando de estalos e zumbidos no ouvido, né? Na semana retrasada, muita gente falando Não, é o contrário. Semana retrasada era zumbidos, estalos. Semana passada era dor na testa, aberturas de coronário, de frontal e tudo mais. Então, vai prestando atenção nessas sinaléticas, porque tem muita coisa acontecendo neste período de isolamento. É um período que está tendo muita atividade extrafísica. Quem tem alguma coisa, como o César, daqui uns 15 minutos vai nos abandonar para ir para outro compromisso, o César sabe bem disso. Quem tem algum princípio de mediunidade, né, ou de parafisicalidade, são coisas distintas, vai estar se intensificando neste período, porque está tendo uma atividade muito forte, muito exacerbada no extrafísico, né? Então, se você permitir, Anderson, um comentário, para apresentar como eu conheci o César. O César mora no mesmo condomínio que eu fico fazendo propaganda para vocês, meninas, Rosângela e a Érica, né? Só para ela você fica fazendo propaganda? Eu não estou no grupo, para você também, é para você também. E o que nos aproximou, né, César? Nós nos conhecemos há 2 dias atrás, né? E foi bem nessa linha que você está comentando, Anderson, e a gente já aprendeu a tentar ler os sinais, né? E realmente foi muito bacana a nossa aproximação, né? De um grupo grande de mulheres e homens, mas que naturalmente a gente foi ficando, se separando por acaso, né? E aí foi bem nessa linha, né? Uma intensificação de sinais que era notório que tinha algo acontecendo, né? E as pessoas muitas vezes não se apercebem dessas questões, ou porque elas estão muito aceleradas, ou acharam que é normal, e a gente começa a entender que não é normal, né? Então, é bem nessa linha mesmo, né? Então, eu inclusive de manhã, eu estava comentando com as meninas, falando que esse período é o período para você se questionar, se trabalhar, voltar interiormente, porque o nível de energia está muito forte. Eu falei que a semana... Desculpa, e até as próprias condições ambientais do local onde nós estamos, né? E eu sempre fico brincando com vocês, né? Então, isso traz, vamos dizer, aflora uma energia que, se você já vinha trabalhando isso há algum tempo e vem para um ambiente dessa natureza, né? E encontra pessoas que estão, de alguma forma, trabalhando essa questão, realmente foi muito bacana. Acho que o César teve uma experiência muito parecida, né? E foi legal que a gente levantava o braço um para o outro e mostrava, olha, sabe, e não era frio, né? Você fala, foi muito bacana, assim, né? Pois é, foi uma empatia espiritual e física, instantânea. Exatamente. E aí os assuntos começaram a bater todos, né? O meu cabelo ficou arrepiado por causa disso, viu, Anderson? Mas, Anderson, ele corta o cabelo, tá? Só deixa eu falar uma coisa rapidamente, Eduardo. Cabelo corta, quem não tem. Quem tem cabelo corta, quem não tem lustra a testa. Você veja que você tem uma vantagem, né, César? Você tem um brilho coronário que nós não temos. Pois é. O chakra coronário avantajado. Avantajado, exatamente. Eu tenho esse é o Anderson que eu conheço.
Mas você veja, você falou rapidamente, muito rapidamente, não era o assunto aqui em voga, mas você falou do tombamento do eixo da Terra. Eu só queria colocar um elemento sobre isso, porque eu fiquei muito curioso a respeito disso o ano passado. Fiquei muito curioso, porque muita gente falava sobre esse negócio de descongelamento da calota polar, descongelamento da calota polar, e aí... Enfim, e aí eu fui pesquisar. Ao invés de ficar assistindo vídeos ou lendo blogs e tudo mais, eu entrei nos sites das leituras que tem dos institutos de pesquisa meteorológicas espalhados pelo planeta. Todos os institutos de pesquisa coletam dados de sondas colocadas em pontos estratégicos do planeta para verificação das temperaturas, temperatura do oceano, e aí vai. E aí eu fui verificar, então, das que estavam na região próxima do Polo Norte. E veja que interessante, de fato, lá na área do Canadá, está tendo um derretimento. Mas ninguém falava que lá na área da Sibéria, que é exatamente o contrário, né, no outro lado do globo, estava tendo um pico de congelamento. Então, o que acontece? Está derretendo lá, todo mundo mostra aquele vídeo, aquela foto, né, daquela montanha que tem um gelo caindo assim num vale, e agora não tem mais. Mas ninguém mostra todo o outro lado lá da Sibéria, né, que aumentou consideravelmente o trecho de regiões congeladas e caiu consideravelmente a temperatura média de metade do território da Rússia. Mostrando que não só o que está havendo é inversões do eixo magnético, não, é o planeta inteiro que está girando, de fato, dentro da órbita. Agora, tudo isso, de repente, parou. E veja que interessante também, a camada de ozônio, que todo mundo falava, vai abrir, está abrindo, cada vez mais aberta, não sei o que lá, cadê? Não se fala mais nisso. O assunto foi abafado. Por quê? Porque fechou. O buraco que tinha na camada de ozônio fechou já, né? E que é um processo, muitos estavam dizendo que era um processo natural por conta desse movimento que a Terra estava fazendo. Como a Terra parou de movimentar, de tombar, então todo o resto também parou. Agora, há quem diga que esta desaceleração, essa frenagem que houve no tombamento do eixo da Terra é por conta do processo de vibração da Terra que não chegou no ponto necessário para que haja essa inversão que o Eduardo falou, que vai, na sucessão da inversão, uma nova era desse planeta. Mas para que nós, enquanto espécie, intra e extrafísica, continuemos nesse planeta, a gente precisa ainda alterar o nosso padrão vibracional, ou seja, melhorar, expandir, ascender, cada um vai dar um nome para isso, mas enfim, é uma mudança para melhor. Quem mudar, fica neste planeta, nessa nova fase, que é uma fase em que a quinta dimensão vai estar mais acessível, facilmente acessível. E quem não estiver nesse padrão visual, por afinidade vibracional, nesse padrão vibracional, por afinidade vibracional, vai para outro canto, em que a quinta dimensão seja menos acessível e estejam vivendo mais exclusivamente na terceira dimensão, como nós até pouco tempo. Ou seja, aquilo que eu tinha falado anteriormente, transmigração interplanetária. Quem tiver mais curioso sobre isso, acessa essas informações sobre congelamentos e descongelamentos, que vocês vão ver algumas coisas bem legais sobre o tombamento do eixo da Terra. A Dolores Cannon tem alguns livros escritos a respeito disso também. Então, se vocês quiserem pesquisar, tem muito material. É uma coisa que vale a pena a gente ir atrás. Mais alguma coisa? Vanderlei, você está quieto para a Cacilda? O que houve? Daqui 7 minutos começa o curso do César, hein, César? Então, Vanderlei, você só pode falar 7 minutos. Não, eu não vou falar, eu fiquei impressionado aí com o nível de informação e conhecimento do Anderson. Para mim é uma boa surpresa. Eu participei de alguns eventos e não lembro se o Anderson estava mais quieto ou eu estava mais surdo. O Anderson não tinha participado. Ou ele não participou, mas não participou. Foi bacana a tua presença aí, acho que enriqueceu bastante aí o
um nível de conhecimento que, de alguma forma, eu entrei no grupo para isso, né? Eu ainda sou um aprendiz, mas faz muito sentido aí o que vocês falaram. Então, segundo Platão, só sei que nada sei. César, deixa eu fazer uma pergunta de cunho pessoal, particular. Se você quiser, você responde. Se você não quiser responder, você simplesmente fala, não é da tua conta, né? Para mim. Mas você está fazendo curso de médium, linha o quê? Kardecista, umbandista? O quê? Eu até comentei com o Vanderlei. Eu, na verdade, sou um bandista. Eu nasci dentro de um atabaque. Mas nunca fui praticante. Sempre fui umbandista, mas não praticante de incorporação, ou coisa assim. Ajudei sempre em tudo que eu pude nos terreiros, tal, mas não... Era participante. E seguia a doutrina, né? Não é só a coisa... Fazia a minha religiosidade com os fundamentos da coisa. E depois mudei de São Paulo para cá, para Piracaia, estou morando aqui há 7, 8 anos, e as dificuldades de encontrar um bom lugar aqui são grandes e tal. E de repente apareceu uma manifestação mais forte espiritual, com um certo um sentimento de irradiação e incorporação mesmo, tal, e eu estava frequentando o lugar de Umbanda. Mas aí a coisa é muito difícil de achar uma casa séria hoje, né? E eu acabei me desligando, mas sinto uma necessidade muito grande de desenvolver essa parte espiritual. Eu sinto que eu tenho uma energia muito grande e que eu tenho que botar isso para funcionar de algum jeito. E aí fui muito bem acolhido nessa casa kardecista aqui de Piracaia, que inclusive é uma casa que prega um progresso no kardecismo, porque ao contrário de tudo que eu vi de kardecismo até hoje, eles entendem que existe uma interatividade entre, por exemplo, o kardecismo e a Umbanda. A federação não aceita isso de modo nenhum. Então, posso dizer que seria uma casa quase que renegada, né? Mas de uma energia, de uma força, de uma luz maravilhosa. Você sabe que está tendo muita, mas muito, estou vendo muito sempre. Eu tenho um pezinho no kardecismo, mas eu tenho meu bracinho também preso no atabaque. Mas eu vejo que... Mas eu não gosto muito de símbolos, né? Eu nunca gostei de símbolos. Então, eu não gosto de charuto, não gosto de bebida, eu acho que isso é intrafiscalidade, eu acho que quem precisa disso tá muito troposférico e não é muito o perfil que eu gosto de trabalhar. Nada contra, cada um no seu momento, no seu processo, então, que eu não me sinto à vontade. Mas tem muita casa nascida kardecista, o chamado mesa branca e tudo mais, que está trazendo muitas manifestações do que eles estão chamando de batizados, que são os Exus que passaram a trabalhar para a luz e não trabalhar em função de oferendas, né? Mas trabalhar para a luz. Então, você falou que por sei lá, me deu vontade de te perguntar, eu falei, vamos lá, que eu acho que esse cara tem... Mas olha que legal o que você está falando, Anderson. Olha que legal, pena que o César vai sair, né, mas eu conheço o Eduardo há 35 anos. E lá atrás, né, foi a primeira vez que eu fiquei sabendo que tinha curso de formação de médiuns, na qual o Eduardo fez e participou, né, e ele me levou, fui, e aí muito tempo depois nós nos encontramos e eu falei, e aí, Eduardo? Não, eu já estou em outra. Eu falei, mas como assim? Né? E é mais ou menos assim que nós conversamos aquele dia, né, César? Ou seja, o que a gente percebe nesse grupo é que, de alguma forma, todo mundo sente a necessidade de procurar o caminho da luz, né? E a gente percebe que cada uma das doutrinas tem coisas que nos interessam e tem coisas que não dá para ser daquele jeito. E tem que buscar talvez o melhor de cada uma, né? Exatamente. E para mim, o fato é, se a gente encontrar um grupo de pessoas do bem, que você sinta bem, pouco se importa se é Umbanda. Eu acho que esse é o caminho, né? Eu quero contar um relato. A religiosidade não pode ser dogmática. Eu acho que até isso aqui rende a gente uma noite toda de conversa, né? Nossa. Mas, por exemplo, eu sempre tive um ensinamento contrário disso que você acabou de dizer. Para mim e para a linha que eu sempre segui de Umbanda,
Os Exus, na verdade, sempre foram guardiões de luz. Essa posição ativa, que é o demônio, é o diabo, isso é fantasia. Os Exus sempre foram entidades de luz, que hoje se aceita até que exista um orixá, Exu, né? Então, mas eles são de luz, eles não, essa coisa não, tem que dar marafa, tem que dar charuto, senão ele não faz, não acontece. Isso é coisa de quiumba, de outras coisas, mas aí daria uma noite inteira de discussão. Porque o que acontece por aí é que tem muito candomblé se chamando de Umbanda. Aí misturou as bolas. E eu vou te falar uma coisa, eu tenho muito no meu coração, eu fiz um curso de teologia de Umbanda com o pai de santo Márcio Caim, de Sorocaba, fiz foi 1 ano e meio de curso, achei sensacional, porque a gente tem muito da prática, mas não tem da teoria, e ali a gente pega muito da teoria e redescobre, ressignifica muita coisa. Uhum. Mas por todos os estudos que eu tenho feito, eu tenho uma convicção que de repente eu posso estar errado, eu não sou dono da verdade, mas para mim todas as energias são uma só, ou são a mesma vertente. Só que, para que os seres humanos possam aceitar, para cada um tem que manifestar de um jeito diferente. Mas no fundo, né, o Olorum é Deus, Oxalá é Jesus Cristo, Buda, tá tudo ali. Só os arquétipos é que mudam para que as pessoas, os seres humanos, possam seguir e entender aquilo. Né? E o kardecismo, por exemplo, tem uma situação muito elitista. Até hoje você percebe isso. Inclusive, a fundação da Umbanda se deveu exatamente pelo preconceito do kardecismo em não aceitar a Umbanda. É aí que nasceu a Umbanda em 1909 e tal, não sei o quê. Eu tô querendo contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava no centro espírita e estava fazendo uma orientação para o seu Medeiros. Nossa, eu sempre tinha uma admiração muito grande por ele. Ele virou para mim e falou: Du, vem cá. Eu falei: fala. Se você achar alguma coisa melhor que o espiritismo, você larga do espiritismo para ir atrás? Eu falei: não. Ele falou: eu largo. No final da história, eu larguei e ele ficou. Pessoal, mais uma vez eu vou agradecer o acolhimento de vocês, adorei fazer parte do grupo, vou sair com uma dor no coração tremenda, minhas terças-feiras estão sendo felizes e duras para mim ao mesmo tempo, porque eu tenho essas oportunidades maravilhosas, mas que se juntam aí nos horários, mas na medida do possível aproveitar sempre, quero participar do grupo, quero ajudar. A má notícia é que terça-feira tem mais, viu? Calma aí. Na próxima terça-feira eu estou com esse grupo que eu vou participar com certeza, com a aula de curso médio, e ainda acabei me inscrevendo num curso de ervas. Mas só que aí, como minha esposa vai fazer junto, então ela vai fazer na terça-feira, e depois eu faço quarta, quinta e sexta. César, o que não falta é bruxa para você conversar depois, tá? Pois é, né? Eu também não vira. Tá bom, pessoal. Fica com Deus, César. Valeu. Essa egrégora positivaça de vocês aí. Obrigado. Um abraço. Falou para vocês. Tchau, até a próxima. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado. Eu que agradeço. Alguma consideração a mais? Não, foi show. Foi show? Excelente. Legal. Vamos combinado para terça-feira da semana que vem? Combinadíssimo. Qual assunto? Lembra que eu falei, a gente vinha conversando fora do grupo sobre as vivências, né? Como eu falei, aqui realmente onde a gente está é um lugar mágico, né? Onde vocês vão encontrar pessoas como o César. Nessas últimas 2 semanas, eu tenho casa aqui há 35 anos. Nessas 2 semanas eu encontrei uns 3 ou 4 Césares, assim, por acaso. Legal. É um negócio impressionante que realmente não é por acaso o que está acontecendo, né? Mas, ô Vanderlei, me diz uma coisa, então. Você está num condomínio ou numa colônia? E aí ele só fica postando as fotos lá para instigar a gente. E as 2 mulheres não me responderam a pergunta, Anderson. Eu estou do lado aqui de uma cidade chamada Joanópolis. E aqui é conhecida como a terra do lobisomem.
E aí eu postei uma foto de lobisomem e perguntei se tem lobo e mulher. E vocês não me responderam, nem você nem a Érica. Mas eu fui atrás da resposta. Não, a gente tem mulher loba, não tem mulher, mulher loba. Então tem sim a versão feminina do lobisomem é mulher loba. Vanderlei, eu tenho que te dizer uma coisa. Nós, homens, precisamos da lua cheia e de uma série de transformações para conseguirmos mostrar as nossas garras. As mulheres fazem isso constantemente. Só que eu mandei... Sem o menor pudor. Sem o menor Agora, pudor. vocês entenderam. Putz, grila. É isso. Matou a pau. Agora vocês entenderam porque que eu mandei umas 200 fotos de lua aqui de Piracaia, né? Dá para entender agora, né? Eu acho que olha que ele tá se escondendo aí, ó. Versão Vanderlei Lobisomem, hein? Você tá falando, tá brincando, Vanderlei, mas a Rosângela me mandou um monte de foto de nave, de OVNI, que ela vê. Vou mandar no grupo um vídeo de um avistamento na Austrália, esses dias aí. Você precisa ver que impressionante. Putz, que legal. Eu vou fazer um comentário. Eu vou fazer um comentário que acho que esse é o 7º, 6º encontro que eu participei e realmente, na minha percepção, o dia de hoje foi especial, né? Eu diria, para mim particularmente, e acho que fazendo a leitura, acho que o Anderson e o César, acho que ajudaram muito a fortalecer a nossa egrégora aí do grupo, né? Eu costumo brincar que é difícil nessas reuniões virtuais a gente conseguir nos conectar e ficar arrepiado, né, porque não tem aquela troca de energia do corpo a corpo, né, e hoje eu fiquei dessa forma, então... Você ficou arrepiado? Foi muito bacana, foi muito bacana. Ficou arrepiada com o Anderson. Agora... meu Deus! Vanderlei, Tem uma observação para fazer. Que hoje, excepcionalmente, 4 mulheres e 5 homens. Olha o clube do Bolinha aí começando. Bom, em primeiro lugar, vamos lá. Rosângela, em primeiro lugar, eu particularmente não estou bem certo dessa contagem. Eu não sei se foram 5 homens mesmo. Já que vocês já sabem. Existe uma zona cinza, né? Segundo, Vanderlei. O Vanderlei não escutou da última vez, né? Não, o Vanderlei não estava na última reunião. Vanderlei, só para eu explicar esse meu comentário, claro que é humor, mas eu apesar de não ter nada contra nada, mas eu estava falando para as meninas que eu me classifico como um gay heterossexual, né? Porque assim... não, essa história de novo. Meu Deus, não! Tenho uma orientação masculina, gosto do perfil fenótipo feminino, é o que me atrai, mas tem um comportamento... o meu lado feminino é muito exacerbado, então eu gosto de reparar, como deu para perceber no começo da reunião, eu reparo em cabelo, eu reparo em sapato, eu sei o nome de penteados, eu gosto de frufru, eu que cozinho em casa, eu amo conversar com as minhas plantinhas, adoro minhas orquídeas, enfim, então a mulher aqui da minha relação, aqui em casa sou eu, minha esposa é o homem da relação, ela é, né, mas enfim, piadas à parte, quando você falou das suas sensações aqui nesse nosso bate-papo, eu quero te dizer que a recíproca é verdadeira, com todos aqui, tem sido muito agradável de terça-feira estar conversando. Acho que isso é uma forma da gente se conectar com afins, né, com pessoas que estão na mesma ideia, na mesma linha, e ter algum momento de porto seguro, né? Essa egrégora, essa troca de energia. E eu sinto que, ainda que estejamos fisicamente virtualizados, eu sei que a energia não tem distância. Pelo menos não nessa distância que a gente está, né? Então, essa troca, essa sensação de presença é muito grande. Eu fico olhando na tela, eu olho para os lados, eu não me vejo mais aqui eu estou na cozinha,
mas eu me vejo com cada um de vocês. Parece que a gente está num ambiente específico, que não é nem a minha casa, nem a tua casa, de cada um de vocês aqui, mas é um outro ambiente em que estamos todos juntos, parece que sentados em roda, batendo papo. É como eu sinto. E cria mesmo uma cúpula, assim, O que eu percebi é que estava faltando alguns tagarelas. Hã? O que eu percebi é que estava faltando os tagarelas. Nas reuniões anteriores, as pessoas ficavam muito quietas. A gente tem que falar, tem que zoar, tem que fazer piada. É isso que é legal. Não é? E o Anderson não gosta de falar. Menino, cebado, falo, feito cotovelo. Hoje a Érica falou mais que eu, hein? Impressionante, é verdade. É, tudo que a Érica não falou, mas ela... Então, Anderson, você conseguiu. Até o Vanderlei ficava mais quieto. Anderson, você conseguiu fazer a Érica falar e você conseguiu falar o Anderson falar. O César fala pelos cotovelos. Geralmente eu falo pouco mesmo, né, o Eduardo? O Vanderlei é baby cat, ele fica aí, entra, sai. Não é não. Não é não. Ele fala pelos cotovelos, não é não. Ele tá enganando todo mundo, ele não é não. Não é assim não. Eu conheço há 35 anos, não é não. Fala pra caralho. Talvez ele tenha se sentido tímido num ambiente não, mas ele fala bastante. A gente tem que incentivar as pessoas para falar, porque a riqueza da coisa está nisso. Eu tô seguindo antes, eu tô me soltando mais agora. Então, vocês dois estão arrepiados, o Vanderlei está se soltando. Cada coisa a gente vê acontecendo, está florescendo as coisas, né? Revelando. É interessante, viu? Olha, o que umas bruxas não fazem? É o lado feminino do Anderson, fica esperto aí. O lado da deusa. Eu desperto o melhor que as pessoas têm para dar. Você veja, há 3 semanas com vocês, veja a Rosângela como já está mais brilhosa, veja a Érica como está com o cabelo penteado, ele já está falando mais. Misericórdia. Mas... Próxima reunião, acho que eu venho até... Eu vou lavar o cabelo. Ela vai na cabeleireira na próxima reunião. Olha, acho que a gente vai ter que fazer uma produção, hein? Vamos combinar uma produção para a próxima terça. Teve uma reunião, Anderson, teve uma reunião com a Érica que ela passou a reunião inteira penteando a franja. Gente, é porque assim... Ixi, ela vai Só quem tem franja, sabe, Érica. A minha raiz é oleosa que é uma nhaca. Aí não resolve, e aí fica aquela coisa... E hoje eu ainda fiz exercício, suei pra caramba, limpei casa, fiz tanta coisa hoje, então lavar o cabelo, que é desse comprimento todo, é só amanhã. Mas, Érica, deixa eu te falar uma coisa, isso se estende às outras colegas. Não vai ser um cabelo com um fio aqui, com um frizz mal controlado ali, que vai apagar o seu brilho. Muito obrigada. Eu sei que eu tenho brilho, eu sou humilde, mas eu reconheço. Eu sei que eu tenho um brilho. Ensino a todas as mulheres do grupo. É isso aí. Assina embaixo, Everaldo. O que o Everaldo falou? Não escutei? E todas as mulheres do grupo. Isso aí. Se vocês não tiverem tão brilhosas, eu ajusto o brilho do celular e melhora. Ah, meu Deus. Você acerta, né? Você dá o brightness. Meu Deus. A tecnologia a favor da humanidade. Mas nós temos brilhos próprios. Com certeza, com certeza. Nós temos. Eu ando com o bando da mulherada, a bruxarada, é por afinidade, viu, Vanderlei? Você começa a falar com uma, quando você vê, você já juntou umas 3 ou 4, amiga da amiga da amiga da amiga da amiga, e nossa, eu só ando em bando de vassoura. Eu só tô vendo estacionamento de vassoura lá. Mas olha, eu vou te falar, as bruxas têm um problema. Todas elas adoram uma vassoura, mas é só para voar, porque varrer a casa que é bom, nada, né?
A Olha, gente não, vassoura a no gente não sentido faz mais figurativo. isso. Não, é no sentido figurativo. Sei, quando recebe aquela visita em casa que não quer, já vai ver atrás da porta a vassoura de Então. ponta cabeça lá, que eu sei que vocês põem. A Érica congelou. Érica, nossa, e afetei Então, demais. você viu o que você fez, né, Anderson? Você é o culpado. A Érica tá congelada aí, ó. Essa história da vassoura atrás da porta é incrível, funciona mesmo. Juro por... Gente, eu fui para Portugal Perdeu e fiquei na casa de uma amiga que não mora lá, né? Ela mora nos Estados Unidos. E a irmã dela, assim, acho que não gostou muito, porque eu ia ficar uns 10 dias na casa, né? E aí eu achei interessante, assim, que na primeira noite, sabe quando você não consegue dormir? Porque a casa era enorme. Ela tem 4 filhos, ficou no segundo andar, assim, e eu fiquei no segundo andar, numa puta de uma suíte, e no dia eu não consegui dormir. Aí o que aconteceu? No dia seguinte, barulho na casa, eu cheguei a levantar para ver, né? Porque aquelas... Que espíritos estão por aqui, né? Vamos lá dar uma investigada, né? Aí no dia seguinte eu via a vassoura atrás da porta. Aí imediatamente peguei a vassoura, né? E coloquei do lado de fora, e a irmã percebeu que falou: essa aqui também é bruxa. Não funcionou. Que é. Pegou mal. Pegou mal, exatamente, pegou mal. Mas você sabe que isso, Rosângela, é a força do amuleto, que na verdade não tem força nenhuma. O amuleto nada mais é do que uma forma de ancorar o pensamento, né? O pensamento, a vontade é muito mais forte que o amuleto, mas como a gente tem uma concentração não tão perfeita, então para a gente ancorar a nossa vontade, né, a força, a gente utiliza um elemento externo, né, como muleta, né, porque teoricamente você não precisaria colocar uma vassoura ali, né, você projeta aquele postulado e aquilo se materializa, cria forma pensamento, faz a coisa acontecer. Só de mas raiva os amuletos têm esse poder, né. Só de raiva você ficou 20 dias, né? Só de raiva ela tá até hoje aí. Ela tá onde? Tá lá na casa. Eu fiquei 10, porque na verdade a casa era um tipo. E nem varreu a casa, né? Porque não tinha mais vassoura, né? Exato. Não, vou varrer a casa. Não varrei a casa. Mas depois a gente acabou ficando amigas. Foi só, acho que a primeira impressão, e depois foi legal, porque eles tinham um terreno do lado, a gente molhamos as plantas juntas, enfim, fizemos algumas atividades juntas no terreno do lado, que também era da irmã, lógico, né? Mas enfim, foi muito bom. Foi interessante a experiência, né? Deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda da Rosângela. Se vocês souberem de estrangeiros que querem vir para o Brasil, tá? Ela trabalha com isso, tá? Então peraí, vou fazer a minha propaganda. Eu sou contadora, tá, gente? Se alguém precisar de Você é contadora? Contadora de história? É meu pai fala isso. Eu sou contadora mesmo. A Érica é bruxa, né? Tira a carta. O que mais que você faz, Érica? Mesa radiônica. A Érica fez para mim, foi bem legal. Ajudou muito. O Anderson trabalha com eventos, o Vanderlei é consultor, o Everaldo não sei o que faz. Análise de sistema. Análise de sistema. Aqui eu trabalho num banco grande. No bancão? É. Então tá. Crianças, semana que vem, diga. Tem ideia de assunto para semana que vem? Não, eu tenho uma meditação que eu vou fazer com as meninas. Se der certo, eu vou trazer para vocês. Uma coisa muito doida que passou na minha cabeça hoje. Tá? Ontem. Tá? Se rolar legal, a gente faz. O assunto eu não tenho, mas aceito sugestões. Tá?
Se você quiser falar também, Anderson, você pode fazer. O Vanderlei, quem quiser fazer, eu não sou ciumento, não. Tá? Bom, pensamos. As meninas também estão convidadas a falar, viu? Ele só puxou a sardinha pro lado masculino. Não, imagina. Impressão sua, Rosângela, impressão sua. Pera, deixa eu explicar. O grupo está aberto a contribuições então, intelectuais. É que eu conheço o Anderson. Quanto tempo eu te conheço, Anderson? Desde 2005. São 15 anos. 15 anos, 30 anos. É que eu sei que o Vanderlei fala pra caralho. Eu sei que o Vanderlei fala bastante, o Anderson fala bastante. As meninas são mais tímidas, apesar que a Érica me assustou hoje. Então, mas quem quiser, tipo assim, tiver um tema legal, quiser fazer, vamos trabalhar junto. Não tem esse negócio de monopólio, não. Tá bom? Combinado, Eduardo. Beleza. Fechou? Crianças. Fechou. Até semana. Me diverti muito. Deus abençoe vocês. Hoje foi ótimo. Que bom. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tudo de bom. Tchau. Essa não.